Aproveitando aqui, já que nós estamos falando da doutrina dos batismos, eu queria novamente destacar a diferença entre batismo no Espírito Santo e batismo em águas. Há pessoas que pensam que é a mesma coisa, tá? Que tanto o batismo em água, eu já vi gente ensinando isso, foi batizado nas águas, então já foi batizado no Espírito Santo, por tabela. Ou o contrário, foi batizado no Espírito Santo, também já foi batizado em águas. Vamos tentar entender isso aqui. João capítulo 7, verso 38 e 39, diz o seguinte, Jesus falando: quem crê em mim como? Como diz a Escritura, ou seja, não é o meu pensamento, a minha vontade, o meu entendimento, mas é como a Escritura está dizendo. Disse Jesus: rios de água viva, o quê? Correrão do seu ventre. Isso concorda com o que Jesus falou para a mulher samaritana, não é isso? Você vai crer, do seu interior fluem rios de água viva. Agora, atenção a isso aqui, ó. E isto disse ele de quem? Do Espírito. Qual é o Espírito aqui? É o meu ou o de Deus? O de Deus. Ele está falando do Espírito Santo. E isto disse ele, eu vou usar um outro linguajar para tentar facilitar. E ele está falando isso em relação ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Como Jesus estava no seu ministério atuante, ele não tinha subido ao céu para ser glorificado, então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado como substituto, como consolador definitivo. Está claro isso? Então aqui as águas, não está falando do batismo, esses rios que fluem, está claramente falando a respeito do Espírito Santo. É um batismo diferente, não é a mesma coisa. Está claro? Está falando do Espírito Santo em abundância. Porque a simbologia de rios, plural, águas, plural, ele está falando de imersão. Porque o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, nós poderíamos entender também como se nós fôssemos lançados dentro dele. Por isso o batismo no Espírito Santo, ou ele inundando toda a nossa vida, dá no mesmo. Tá claro? Então não é a mesma coisa. Gente, até aqui tudo bem? Então vamos adiante. Falando um pouquinho a respeito do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas. Aqui eu vou só citar referências, porque é muita coisa para ler, não vai dar tempo. Mas nós cremos aqui, na Assembleia Mundial Evangélica, que, e não só nós aqui, a Assembleia de Deus crê do mesmo jeito, meu Deus, uma infinidade de igrejas creem da mesma forma que eu vou falar aqui agora. Que o batismo no Espírito Santo, ele tem uma evidência física. Você entende o que quando eu digo evidência? O que essa palavra quer dizer para você? Me ajude a entender. O que é evidência? Nós temos a tendência a pensar que evidência é sinônimo de prova. Não é. Para o pessoal que é da área jurídica, o pessoal que é da área policial, eles entendem isso com mais facilidade que nós, que é do cotidiano deles. A evidência, o nome já está dizendo, é uma coisa que está evidente, é uma coisa que está vista, é uma coisa que pode ser analisada. Se ela vai se tornar prova ou não, é a análise que vai dizer. Mas pelo menos dá a entender. Ela dá um caminho, ela dá um norte, ela dá uma suposição. Está claro isso? Evidência. Então, o batismo no Espírito Santo tem como evidência o falar em línguas. Nós cremos assim, muitas outras igrejas também. Por exemplo, em Atos capítulo 2, verso 4, Atos capítulo 10, verso 46, e também em Atos capítulo 19, verso 6, nós vamos ler esses daqui a pouco, não precisa abrir agora, nós vamos ler eles. Todos eles falam
de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo e imediatamente após ser batizadas, falaram em línguas. Então nós vemos isso como um padrão, é uma evidência. Por que não é prova, pastor? Eu vou falar isso em outro culto, mas vou adiantar para você. Especificamente para mim, eu considero prova de alguém ser batizado no Espírito Santo a mudança que ocorre na vida dela. Eu não creio em alguém que é batizado no Espírito Santo e no outro dia continua fazendo tudo que não presta. Para mim, uma coisa não consegue se ligar à outra. Porque quando eu sou batizado no Espírito Santo, a minha vida vai gerar o fruto do Espírito, que eu vou falar em outro culto. Tudo bem? E esse fruto só é gerado após a pessoa ser selada ali com o Espírito Santo. Amém? Vemos também que o falar em línguas, ela serve para edificação pessoal. Enquanto o batismo é um revestimento de poder para que eu possa ser testemunha de Cristo para outros, o falar em línguas não é para outros. Ele é especificamente para minha edificação. É assim que a palavra de Deus diz. Tá? Então vamos fazer o seguinte, eu nem pedi para você abrir na Bíblia, abre na Bíblia aí. O que diz aí o apóstolo Paulo? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4. O que diz? Pronto. Está claro na Bíblia. Fala a língua estranha, está edificando a quem? Assim mesmo. Então quanto mais eu falar, mais edificado, significa mais firme com Deus, eu vou estar. É para isso que serve. Não serve nada, nem um pouco para o outro. E é interessante o inverso de que isso é feito em muitos lugares. Você vai em muitos lugares, muitos cultos, muitas reuniões, onde o povo mete o aço a falar em línguas, e tem lá 10, 15, 20 visitantes que não entende nada do que está acontecendo e volta para casa sem saber. A gente fica até com medo. Aí cada pessoa volta com medo, né? Aquele negócio lá, o povo falando, né? Eu lembro com carinho de uma pessoa querida lá do meu interior, que a primeira vez que ele foi no culto, foi aquele culto. Aí perguntou no final, e aí, irmão, gostou? Aí eu falei, rapaz, não entendi não, o povo tava tudo budejando lá, um negócio lá estranho. Não gostei muito não, me arrepiei todinho. Tá. E Paulo diz isso, irmão. 1 Coríntios, capítulo 14, leia ele todo, você vai ver. Paulo fala assim, gente, não é assim. Tá. Ele fala, não adianta ser assim. Porque se eu, certo, falo em línguas, eu estou edificando a mim, mas não estou edificando a igreja. Paulo disse, o que fala em línguas, bom, mas o que prega, o que profetiza é mais. Porque está edificando quem? A igreja. Mais no sentido de importância, no sentido de ser mais necessário, não de ser melhor. Tá claro? Amém, irmãos? Outra coisa. Tá aqui embaixo. Corrige de novo, tá errado de novo. Já vi que tá errado. Não é Atos, é 1 Coríntios 14. É exatamente o que eu estava acabando de falar. Eu não lembrava que estava aqui, né? O falar em línguas não é mais importante do que a pregação. Então pode falar em línguas? Pode, tá? Eu sou batizado no Espírito Santo, eu falo em línguas, eu podia ficar aqui alguns minutos falando em línguas. Você ia voltar para casa sem nenhuma edificação para você, nenhum entendimento na palavra. Então Paulo falou, não, eu prefiro no entendimento, porque vai edificar a igreja. O meu, eu com Deus. Por isso que nós separamos. Nós temos o momento da adoração, que é para você se edificar, e depois temos o momento da palavra, da pregação, para que a igreja seja edificada. Tá certo? Amém? Vamos lá. Batismo no Espírito Santo e o desvio de propósito. Atenção, obreiros, isso aqui é para nós, viu? Muito importante para nós. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 18 ao 21, deixa eu situar você primeiro. O evangelista Filipe, ele, muito usado por Deus, resolveu ir para Samaria pregar, e chegando lá pregou, irmãos, Deus agiu na vida daquele homem. Era um abençoado de Deus, o Filipe. É aquele mesmo do eunuco, da outra pregação.
e Deus operava milagres através dele, sinais, maravilhas, e ele pregando, e começou a formar discípulos, começou a batizar muita gente, e os apóstolos ouviram que esse movimento estava crescendo lá em Samaria, e enviaram para lá Pedro, salvo engano, eu não lembro com certeza agora, mas tenho quase certeza que foi Pedro e João, enviaram para lá, para que as pessoas fossem edificadas. Ele sozinho, Filipe, não ia dar conta de todo mundo. Precisava de ajuda, precisava de mais pessoas para ajudarem. E o que acontece? Quando eles chegam lá, os apóstolos, eles começaram a chamar os discípulos, que tinham sido batizados nas águas, para abençoá-los e para clamar o Espírito Santo sobre a vida deles. E em quem eles colocavam as mãos, as pessoas estavam sendo batizadas no Espírito Santo. E tinha um homem lá, um tal de Simão, o mágico, que tinha observado, ele era médium, né? Ele dizia que era uma figura do passado, igual o que acontece hoje. Mas ele começou a ouvir a pregação de Filipe e se converteu. E começou a andar com Filipe, evangelizando, ajudando. Cadê os meus obreiros? Espero que você não seja assim, viu? Andar para cima e para baixo, ajudando aquela porra toda. Mas o coração não estava integrado na obra. E olha o que diz a palavra aqui, verso 18, perdão. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o quê? O Espírito Santo, o que ele fez? Ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. Note que ele não estava querendo comprar o Espírito Santo. Não era o Espírito Santo que ele queria comprar. O que ele queria comprar? O poder de fazer como os apóstolos, de colocar a mão sobre as pessoas e o Espírito Santo. É interessante que ele não pede para ele. Ele quer poder para fazer os outros. Mas o que está escondido aí atrás? A velha vida dele, irmãos, a velha criatura dele, de querer ser figura importante, de querer ser visto, não tinha morrido ainda. Ele não pede o Espírito Santo para a vida dele, ele pede poder para colocar a mão e os outros ser batizados. Por quê? Qual a razão de querer fazer isso? Busca de fama, busca de reconhecimento. Porque com certeza as pessoas ao redor, quando viam Pedro e João colocando a mão sobre as pessoas e o Espírito Santo descendo, batizando aquelas pessoas, imagina quem está ao redor ali, como é que ficavam? Eu tiro por mim, irmãos, quando você vai fazer uma libertação, você chega na casa de uma pessoa que está endemoniada, na rua já aconteceu muitas vezes, na igreja muitas vezes, você vai ali orar para expulsar um demônio. Quando você expulsa o demônio, as pessoas ficam com os olhos, tome as botigas de olho para cima de você. Ou você vai andando assim, as pessoas vão se afastando. Sério, irmão. Eu com medo de você, a pessoa fica. Entende o que eu estou falando? Desse jeito que funciona. Então ele pede poder. Mas olha o que Pedro responde. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para quê? Perdição. Pois cuidaste ou pensaste, que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens sorte nesta palavra, sorte ou parte, nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Quer dizer, você não tem ministério corrente não, irmão. Depois, se você continuar lendo, Pedro recomenda a ele que se converta, Pedro recomenda a ele que mude. Ele, Simão, pede a Pedro para orar por ele, para que Deus tivesse misericórdia, e acredito que Deus teve misericórdia da vida dele, mas ministério não teve não. Ministério não teve. Ele falou: não, negativo, meu querido. Não é assim que funciona a coisa, não. Então, quando eu sou batizado no Espírito Santo, eu não posso permitir que esse espírito maligno e maldito que tentou atuar na vida de Simão venha agir na minha vida. Como, pastor? Querendo desviar o propósito, querendo que eu atraia para mim fama. O pensamento tem que ser parecido com o de João Batista, que ele cresça e eu diminua.